concessionária da linha 4 do metrô de São Paulo, a linha amarela, foi condenada ao pagamento de uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$100 mil pelo uso indevido de dados de reconhecimento facial dos usuários do metrô. Eu vou analisar aqui 3 aspectos jurídicos relevantes que não foram trabalhados no processo. Meu nome é Cristiane Haider, eu exerci advocacia pública e privada por cerca de 15 anos, trabalhei como assessora de segunda instância no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde eu pude perceber não só as nuances do que envolvem o trabalho do julgador, como também pude identificar pontos de fragilidade no exercício da advocacia de uma forma geral. Sou mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, onde eu estou agora cursando doutorado, e o tema da proteção de dados pessoais é objeto da minha pesquisa. Eu acredito que o advogado precisa ter um conhecimento que ultrapassa a letra da lei, não somente para que o trabalho tenha sentido para ele próprio, mas também para que ele possa transitar no direito e possa prestar um trabalho de qualidade e ser reconhecido por isso. O meu objetivo é contribuir para ampliar o debate, para a percepção mais clara das interferências da disciplina da proteção de dados pessoais nas atividades do dia a dia e, com isso, melhorar a compreensão do tema por parte dos advogados e dos outros profissionais do direito. Então, vamos lá. A ação foi ajuizada pelo IDEC, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Posteriormente, a Defensoria Pública também foi adicionada ao polo ativo da LIDE. A empresa concessionária, ela mantinha totens publicitários nas estações do metrô e coletava dados de reconhecimento facial das pessoas que passavam e expressavam algum tipo de interesse por essa publicidade. Em sua defesa, a empresa confessou que os equipamentos realizavam a detecção da imagem dos usuários, mas que as características faciais detectadas, elas eram desvinculadas da identidade do respectivo titular. Os algoritmos só coletavam dados para fins estatísticos e não faziam a identificação do usuário. Então, ela entendia que não realizava tratamento de dados pessoais. A empresa aponta que seus equipamentos tinham a seguinte finalidade: contar as pessoas, visualizações, tempo de permanência, tempo de atenção, gênero, faixa etária, emoções, fator de visão, horas de pico de visualizações e distância de detecção. E que fazia isso sem coletar dados pessoais. Os dados biométricos, como são os dados relativos ao reconhecimento facial, eles são considerados pela LGPD dados sensíveis, então eles estão sujeitos a uma disciplina mais rigorosa para o seu tratamento. Então, por exemplo, há 10 bases legais, hipóteses de autorização da lei para tratamento dos dados pessoais comuns. E o consentimento é uma delas, sem hierarquia entre essas bases, estando presentes elementos que possam justificar a utilização de qualquer base legal de qualquer outra base legal que não o consentimento está dispensado. Isso não acontece com os dados sensíveis. A base legal do consentimento é a base mãe, é a base preferencial. As outras bases legais podem ser utilizadas se forem indispensáveis ao cumprimento da finalidade a que se destina, mas essa finalidade tem que ser legítima, específica, precisa cumprir todas as exigências da lei. A finalidade para a qual a empresa coletava esses dados, fins mercadológicos, publicitários, ela não mantém relação de pertinência com a atividade fim da empresa. Então, não se vislumbra aí uma legitimidade prima facie para o tratamento desses dados pessoais por parte da empresa. A empresa também não coletava o consentimento dos titulares dos dados, com o agravante de que, dentre esses usuários cujos dados eram coletados, estavam crianças e adolescentes, que sabemos que gozam de uma proteção legal, de uma proteção jurídica reforçada, né, com prioridade de proteção, tanto por parte da Constituição, quanto por parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem uma proteção também especial com relação à imagem dessas pessoas, e a própria LGPD,
que também considera dados sujeitos a um tratamento especial, os dados relativos a crianças e adolescentes. A empresa alegou, então, que não realizava tratamento de dados pessoais porque as características que os seus equipamentos detectavam não eram vinculados ao titular dessas características e porque os algoritmos, então, coletavam esses dados para fins estatísticos. Então, são 3 observações que nós gostaríamos de fazer aqui. A empresa não requereu a produção da prova técnica, da prova pericial. Nesse tipo de processo, nós entendemos que essa prova é indispensável, que só ela é capaz de sustentar validamente as alegações da empresa. Ainda que os algoritmos não promovessem de imediato a vinculação das características detectadas com o respectivo titular, isso por si só não elide a possibilidade do armazenamento da imagem da pessoa obtida através dos seus dados de reconhecimento facial, à parte, separadamente desses dados coletados para fins estatísticos. Após finalizada a fase instrutória, a empresa requereu, então, a juntada de uma prova emprestada, de uma prova pericial realizada num outro processo, onde ela contende ou contendia com uma pessoa individual, ou seja, supostamente hipossuficiente em relação a ela nessa relação processual. A prova não foi admitida no processo sob fundamentos processuais mesmo, mas foi uma prova também realizada de forma indireta, ou seja, os equipamentos da empresa não foram periciados. A prova foi realizada em equipamentos idênticos, com as mesmas configurações, de modo a reproduzir as condições e circunstâncias das quais os dados eram coletados nos totens publicitários nas estações do metrô. Salvo melhor juízo, e o melhor juízo aí seria de um profissional de TI, somente a perícia realizada nos equipamentos da empresa seria capaz de permitir uma afirmação segura de que a realização do tratamento de dados acontecia de acordo com as prescrições da LGPD. O fato da empresa não requerer a produção da prova pericial e depois tentar apresentar uma prova dessa natureza a destempo, gera uma aparência de desinteresse na produção da prova pericial. E isso deve pesar contra ela. Por quê? Porque no regime jurídico da proteção de dados, o controlador é o centro da imputação de todos os deveres. Incumbe ao controlador a demonstração de que realiza o tratamento de dados em conformidade com a prescrição legal. O ônus é dele. E a penalização, ela considera, para efeito de quantificação da sanção, considera-se a gravidade da conduta do controlador, se atuou com negligência ou se adotou as medidas necessárias para a proteção dos dados dos titulares. Cumpre ao controlador fazer essa prova. Uma postura que denota desinteresse na produção dessa prova deve contribuir para agravar o quanto da sanção. Ainda com a observação de que a própria LGPD determina o registro de todas as operações de tratamento de dados, justamente para permitir ao controlador se desincumbir dos seus ônus, do seu dever de responsabilização e prestação de contas. O segundo ponto que merece destaque é que a empresa alegou que não realizava o tratamento de dados porque o algoritmo não fazia a imediata identificação entre as características coletadas e os titulares dessas características. Entretanto, a LGPD apresenta a definição legal para dados pessoais. E são dados pessoais as informações relativas à pessoa identificada ou identificável. De modo que, ainda que as informações detectadas, coletadas pelos equipamentos da empresa não promovessem a imediata identificação dos respectivos titulares, se essas informações forem passíveis de conduzir a identificação desse titular no futuro, posteriormente, mediante a associação com outras informações que podem estar presentes no mesmo banco de dados ou não, elas são informações que se caracterizam como dado pessoal, porque elas permitem a identificação do respectivo titular.
Então, ela deve ser tratada nos termos da LGPD. O terceiro ponto que eu gostaria de mencionar é a alegação da defesa de que os dados coletados destinavam a fins estatísticos, né, dando a impressão de que pretendia se utilizar do disposto no artigo 7º, inciso 4º, que dispensa o consentimento do titular dos dados quando o tratamento se destina à realização de pesquisa. Mas pesquisa aqui é aquela realizada por órgãos de pesquisa, por instituições que têm no seu objeto social a realização de pesquisa. E a própria lei traz a definição do que são órgãos de pesquisa para os seus fins. São instituições públicas ou privadas, sem fins lucrativos, que tenham como objetivo social ou estatutário a realização de pesquisa de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico, não se incluindo, portanto, as pesquisas para fins mercadológicos ou publicitários. Essa pesquisa precisa, sim, do consentimento do titular ou estar assentada numa outra base legal que seja pertinente. Eram esses os 3 pontos que eu queria analisar rapidamente aqui. Espero ter aumentado um pouquinho o espectro. Se você tiver algum assunto, algum tema que você gostaria de ver analisado, você pode deixar aqui como sugestão. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, inscreva-se no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!